Ok, obrigado pela sua confiança, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Essa é uma aula um pouco extensa, você pode perceber, mas que tenho certeza que vai te ajudar bastante na administração do seu clube. Antes de tudo, eu quero agradecer a você por ter nos informado do seu e-mail e por essa primeira relação que nós estamos tendo. Meu nome é André Marujo, eu já atuei em clubes de desbravadores em diversos cargos, em diversas responsabilidades. Já ajudei o clube de desbravadores tanto em clubes locais como em regiões e também em eventos da associação. E isso me garantiu, eu agradeço a Deus por isso, uma grande experiência com desbravadores. Os anos que eu tive como diretor de desbravadores me ajudou muito a aprender algumas coisas sobre liderança. Hoje eu trabalho com o público em geral, dando cursos, palestras sobre liderança e também fazendo coaching voltado a empresas. Mas o assunto que eu quero tratar com você é sobre liderança dentro do clube de desbravadores. Isso me motivou a fazer essa aula para você, porque como diretor eu passei muitas dificuldades. E eu tenho certeza que algumas das dificuldades que eu passei, você não precisa passar na pele, você não precisa sentir na pele. Quando eu era diretor de desbravadores, eu passei por muitas dificuldades. E eu aprendi muito com isso. E eu tenho certeza que você pode evitar passar por algumas dessas dificuldades se você aprender com os meus erros, acertos e os erros e acertos também de outros diretores. É por isso que eu decidi fazer essa aula, porque eu quero conversar com você sobre possibilidades, sobre ideias a respeito do seu clube, ou seja você um diretor de clube, um regional, um coordenador, um pastor de desbravadores, eu tenho certeza que também você pode aprender bastante, porque esta aula trata especificamente sobre liderança de desbravadores, não apenas o clube, mas os desbravadores em geral. Uma das maiores dificuldades que nós temos ao dirigir um clube de desbravadores é manter uma diretoria unida, uma diretoria com pessoas que topam qualquer parada, que estão sempre com você ali para te ajudar. Isso realmente é muito difícil. Nós hoje vivemos num mundo muito complicado, as pessoas fazem diversas atividades, existem pessoas que têm 3 empregos, 4 empregos, e é muito difícil nós conseguirmos unir isso tudo com as responsabilidades que nós já temos na igreja. Muitas vezes alguém que é diretor de desbravadores também é ancião da igreja, também tem um outro cargo de responsabilidade na igreja. Alguém que te ajuda como conselheiro de desbravadores também tem outras atividades dentro da igreja. Então nós juntamos o emprego, o trabalho, juntamos isso com os cargos que nós já temos na igreja, juntamos isso com os desbravadores e fica algo realmente muito pesado para unir isso com a nossa família e com diversas coisas. E eu tenho certeza que se você é diretor ou já foi diretor de desbravadores, você vai se identificar com o que eu estou falando, você vai entender o que eu estou falando. Quantas vezes você não teve que assumir toda a responsabilidade pelo seu clube? Quantas vezes tudo aquilo que alguma outra pessoa deveria fazer, você teve que fazer para cobrir um momento onde ela não pôde te ajudar? O trabalho com desbravadores é assim, nós estamos sempre fazendo diversas coisas, temos que suprir, de repente a secretária que está com um problema e você vai lá e faz o trabalho por ela, o tesoureiro, o conselheiro, você cobre um conselheiro que faltou. Na realidade, hoje quando nós olhamos para os clubes de desbravadores, nós notamos que muitos deles estão com um número muito reduzido de pessoas na diretoria. Isso realmente atrapalha muito e sobrecarrega algumas pessoas. Quantas vezes você já não se sentiu sobrecarregado, tendo que unir o seu trabalho com as tarefas da sua família, com as tarefas da igreja, as tarefas dos desbravadores? Realmente isso se torna muito difícil, se torna muito complicado. Mas o que eu queria falar com você hoje são técnicas, são ideias para que você possa trabalhar com mais pessoas, para que você possa dividir a sua liderança com mais pessoas. O primeiro ponto que eu queria falar com você é sobre a responsabilidade dividida, sobre você dividir responsabilidades. Eu sei que dividir responsabilidades é muito difícil. Quando você não pode cobrar uma pessoa porque ela não é remunerada por isso, como no nosso caso, somos todos voluntários, nós não recebemos salário para isso.
É muito difícil você cobrar a um colaborador que faltou, um colaborador que deixou de te ajudar em alguma coisa. Mas se você trabalhar as técnicas de liderança, se você for um líder inspirador, eu tenho certeza que as pessoas vão buscar seguir você, vão querer te ajudar pelo puro prazer de te ajudar e também de levar as nossas crianças a serem salvas do pecado e guiar elas no serviço para que possam trabalhar na igreja, para que possam trabalhar para Deus. Mas este é um outro assunto, esse é um assunto para outra aula, que é como melhorar a sua aceitação, a aceitação da sua liderança. Hoje eu queria falar com você sobre como dividir as responsabilidades da sua liderança com um número maior de pessoas. Antes, se você puder pausar este vídeo, pegar um papel e uma caneta para fazer anotações, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, ok? Então, por favor, se você puder, pause este vídeo e assim que você tiver o material, nós continuamos a nossa aula. Quando você olha para os cargos, as responsabilidades que você vê na igreja, você vê grandes desafios. Ser um diretor de jovens é realmente um cargo que exige muito de uma pessoa. Ser um diretor de qualquer um dos outros departamentos que a igreja tenha, realmente é uma grande responsabilidade e exige muito. Ser um ancião da igreja também é algo que exige muito, exige que a pessoa tenha realmente um compromisso muito grande com a igreja. Mas, na minha opinião, trabalhar com desbravadores, ser um diretor de desbravadores, não que eu esteja desmerecendo os outros cargos, as outras responsabilidades, elas são tão importantes quanto trabalhar, liderar um clube de desbravadores, mas ser um diretor de desbravadores hoje é uma responsabilidade que exige muito de uma pessoa. Ser um líder de desbravadores exige muito de você. Você tem que pensar a semana inteira sobre como você vai solucionar os problemas do seu clube. Quais são as atividades que vocês vão fazer no próximo domingo? Qual é o planejamento anual, o planejamento semestral, o planejamento trimestral do clube? Ele está sendo cumprido? Nós estamos conseguindo alcançar os resultados financeiros que nós queríamos? Estamos conseguindo poupar o dinheiro suficiente para pagar a inscrição, o ônibus do Campuri? Todos os membros do clube têm uniformes. Quantos ainda não têm uniforme? Dos que têm uniforme, quantos podem pagar? Quantos não podem pagar? O que nós vamos fazer com esses que não podem pagar? O que nós podemos fazer para ajudá-los a pagar o seu uniforme? E tantas outras atribuições e responsabilidades. Você, além de ser um líder, você precisa ser um líder nato para poder trabalhar com as crianças. Elas precisam reconhecer em você um líder. Elas precisam confiar em você. Para isso você precisa ter um certo conhecimento de psicologia infanto-juvenil para que você possa trabalhar com elas. Além disso, você precisa ter uma grande habilidade administrativa para dirigir as pessoas. Além disso, você precisa ter uma grande responsabilidade administrativa para saber se a sua secretária está fazendo o trabalho direito, se você pode ajudá-la em alguma coisa. Você precisa saber se a tesouraria do clube está caminhando bem. Você precisa ter um conhecimento administrativo muito grande para que o seu clube possa ser bem sucedido. Além disso, você precisa saber trabalhar com gestão de pessoas. Você tem uma equipe e você precisa deixá-las motivadas, você precisa influenciar elas positivamente para que elas possam cumprir os objetivos estabelecidos pelo clube, e você precisa ter um conhecimento de como lidar com essas pessoas. Se não bastasse isso tudo, você ainda precisa ter conhecimentos técnicos muito grandes em áreas específicas como acampamento, ordem unida. Você precisa saber como realizar um acampamento, como organizar um acampamento. Você precisa saber como colocar o clube em forma, como comandar o clube. Você precisa ter conhecimentos de primeiros socorros. Enfim, você precisa ter um pacote muito grande de habilidades para que você possa ser um bom diretor de desbravadores. Então, fica muito claro que ser hoje um diretor de desbravadores é algo realmente muito complexo, muito difícil, muito desafiador. E se você não souber trabalhar com as pessoas para que elas possam te ajudar, você vai ter que ser um super-homem, você vai ter que ter diversas atividades, você vai ter que ter diversas habilidades para que você possa ser um diretor excepcional. Mas o grande líder, o grande diretor de desbravadores, ele não é uma pessoa que domina tudo isso, todas essas habilidades com 100% de aproveitamento. Antes,
Ele é uma pessoa que conhece todas essas habilidades. Ele pode ser especialista em uma, duas ou três áreas dessa, mas antes disso, ele precisa ter pessoas que sejam especialistas nessas áreas onde ele não tem essa força, onde ele não tem essa totalidade de aproveitamento. O grande líder de desbravadores, ele não é o melhor em ordem unida, ele não é o melhor em acampamento, ele não é o maior especialista em primeiros socorros, mas o grande líder, o grande diretor de desbravadores é aquele que reúne pessoas que sejam grandes especialistas em ordem unida, em primeiros socorros, em acampamento, e então ele sabe gerir tudo isso, ele sabe como trabalhar com cada uma dessas pessoas para que elas possam dar o seu melhor, e então ele consegue construir um grande clube. E nessa aula eu queria falar para você como desenvolver as suas técnicas de liderança para atrair estas pessoas que podem te ajudar. Primeiro de tudo, eu gostaria que você anotasse a primeira área onde você pode encontrar pessoas que podem te ajudar nesse sentido. O primeiro lugar aonde você pode encontrar pessoas para te ajudar nessa tarefa de dirigir os clubes de desbravadores é a família dos desbravadores. Pode ter certeza que existem raras exceções, mas em sua totalidade, o maior interessado em ver um desbravador muito bem desenvolvido, com um grande futuro pela frente, é o pai e também a mãe do desbravador. Eles são os mais interessados em verem seus filhos bem-sucedidos. Eles são os maiores interessados em verem seus filhos trilhando um bom caminho. Eles são os maiores interessados em verem seus filhos encontrando soluções para a sua vida, em verem seus filhos se desenvolvendo, em verem seus filhos escolhendo profissões para o futuro. E nesse lugar, na família dos desbravadores, você pode encontrar realmente pessoas que podem te ajudar de uma maneira que você não imagina, não pode imaginar. De um modo geral, nós trabalhamos com os pais dos desbravadores da seguinte maneira. A cada 3 meses ou a cada 2 meses, você faz uma reunião e então você vai à frente. Você que trabalha com desbravadores há algum tempo sabe que nem todos os pais aparecem, mas com aqueles que estão ali você senta com eles, vai à frente e conversa e coloca ali as necessidades que o clube tem. Eles precisam ajudar a pagar o campuri, eles precisam comprar o uniforme, eles precisam ajudar a financiar alguma atividade que o clube está fazendo, eles precisam assinar as autorizações, então você entrega as autorizações e você expõe todas as ideias que você tem, todas as ideias que você e a sua diretoria tiveram, e você tenta vender algumas ideias das próximas atividades do clube para que eles apoiem, e então no final você faz uma oração e você os despede e depois você só vai vê-los daqui a 2 ou 3 meses. Bom, eu queria que você pensasse agora de uma outra maneira. O primeiro desafio para você é organizar uma reunião de pais, onde os próprios pais façam a reunião. Isso pode parecer meio estranho, um pouco difícil, mas eu tenho certeza que se você se dedicar a fazer isso, se você tomar um pouco de tempo para fazer isso, se você quiser fazer isso para ter bons resultados, você com certeza vai superar as suas expectativas. Como que eu faço isso? Primeiro, eu gostaria que você pegasse a lista dos pais e desbravadores. E com essa lista em mãos, eu gostaria que você, nome a nome, pudesse pensar: o que eu espero desses pais? O que eles podem me ajudar? Com o que eles trabalham? Qual é a profissão deles? Eles têm que tipo de relacionamento social? E o que será que cada um desses nomes, o que será que cada um desses pais pode me ajudar com o meu clube? Será que eles podem me indicar pessoas para que me ajudem? Será que esse pai toparia me ajudar nas reuniões do clube? E então, baseado nisso, eu gostaria que você fizesse anotações ao lado de cada um dos nomes. Qual é o tipo de atividade que esse pai pode fazer para me ajudar? Depois disso, eu gostaria que você, junto com a sua diretoria, sentasse, conversasse e elaborasse uma lista de necessidades que o seu clube tem. O que o meu clube precisa? E essas necessidades não apenas na área financeira, não apenas na área de suporte do clube, como barracas, como uniformes, não apenas isso, mas isso também. Elabore as necessidades que vocês precisam no setor de acampamento, no setor de uniformes do clube, no setor de materiais para trabalhar com o clube.
Depois, converse também sobre as necessidades humanas que vocês têm. Vocês estão precisando de preencher algum cargo que está vazio no clube? Você está precisando de aulas específicas para o clube, aulas de alguma especialidade, alguma coisa do tipo? Você está precisando de fazer um passeio, de fazer alguma coisa do tipo? Enfim, converse com a sua diretoria, eu tenho certeza que necessidades não faltam. Quando você conversar com a sua diretoria, eu tenho certeza que vocês vão elaborar uma grande lista de necessidades. E essa é a ideia. Faça um brainstorm, converse com a sua diretoria para que eles possam sugerir ideias e não pergunte, não questione muito cada uma das ideias. Não trabalhe ainda sobre cada uma delas, mas anote todas as necessidades que vocês precisam, anote as ideias que vocês têm para solucionar essas necessidades e levante tudo isso. Isso eu tenho certeza que você pode fazer, a sua diretoria vai te ajudar muito, porque eles conhecem cada setor específico, os conselheiros conhecem os desbravadores, eles conhecem as unidades de desbravadores, eles conhecem cada um dos indivíduos do seu clube, a secretária conhece a parte documental do clube, o tesoureiro conhece as necessidades financeiras do clube, o capelão é um profundo conhecedor das necessidades espirituais do clube, elabora uma grande lista de necessidades do clube. Feito isso, pegue a lista, leve para sua casa, junto talvez com o seu diretor associado, com a sua diretora associada, ou neste primeiro momento sozinho, avalie cada uma das necessidades que vocês levantaram e estabeleça prioridades. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, o que é mais importante para você solucionar nesse momento. O que é necessário, o que é urgente, o que é emergente, precisa ser resolvido agora nesse primeiro instante. E o que pode esperar um pouco mais, soluções de longo prazo. Pense em tudo isso e depois divida isso por prioridades. Depois que dividir por prioridades, pense em cada um dos pais que pode não apenas solucionar aquilo. Nesse primeiro momento não é tão importante que você pense em como eles podem solucionar, mas pense especialmente quais os pais têm maior habilidade de articulação, quais os pais que conseguem vender melhor as ideias, quais os pais mais interessados no clube. Ao lado do nome de cada uma dessas necessidades, coloque o nome dos pais que você acha que podem te ajudar não a solucionar esta necessidade, esse não é o objetivo agora, mas os pais que você acha que poderiam te ajudar a procurar soluções. Então, por exemplo, você tem uma grande necessidade que é adquirir novas barracas para o seu clube. Você não vai pensar num pai que seja rico, milionário e possa fazer essa doação. Esse não é o objetivo. Mas pense em um pai que você sabe que pode contar, que você sabe que gostaria de trabalhar para ajudar o clube nesse sentido e coloque o nome dele ali do lado. De repente você nunca o envolveu ainda, tanto assim, mas não tenha medo, coloque o nome dele. Não se preocupe nesse momento se esse pai pode te ajudar com aquela necessidade específica ou não. Não se preocupe se ele tem dinheiro para de repente comprar os uniformes e doar para o clube ou não. Esse não é o objetivo. O objetivo é dividir tarefas para os pais, para que eles possam te ajudar a buscar soluções. Feito isso, você então vai entrar em contato com cada um desses pais. Se você mora numa cidade menor, você pode visitá-lo. Você pode, ou então, se você não tem tanta facilidade de locomoção, você pode ligar para cada um desses pais. Converse individualmente com esses pais e fale sobre a necessidade específica. Não chore, não fale sobre todos os problemas do clube, mas converse com ele sobre aquela necessidade que você designou para ele. Não adianta você chegar para o pai e derramar um caminhão de necessidades, mas fale que você pensou nele para te ajudar a resolver uma necessidade, uma urgência específica do clube. E discuta com ele o que ele pode fazer para te ajudar a solucionar aquilo. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma necessidade muito grande de conseguir um ônibus para o Campuri. Você não vai visitar este pai para falar para ele que você precisa de um ônibus para o Campuri e que ele deve te fazer uma doação ou que ele precisa contratar um ônibus. Não é nada disso. Mas você vai discutir com ele que você precisa de um ônibus para o Campuri e você pensou nele para te ajudar de alguma forma a conseguir esse ônibus.
Eu tenho certeza de que se você expor para ele cada um dos aspectos dessa necessidade, ele vai te sugerir soluções. Olha, nós podemos fazer uma campanha para conseguir esse ônibus, ou então eu conheço alguém que pode fazer uma doação para esse ônibus, ou a minha empresa tem uma verba destinada sempre para projetos sociais, eu posso ir lá e conversar com a minha empresa para que eles possam fazer uma doação, a empresa onde eu trabalho possa fazer uma doação para o nosso clube, ou eu conheço uma autoridade que pode nos ajudar emprestando o ônibus da prefeitura. Eu tenho certeza de que se lá no início você escolher o pai correto para tratar sobre cada assunto específico, ele vai te dar ideias bastante legais sobre como você pode solucionar isso. Existem pais que têm relacionamento com pessoas de importância na sua cidade e ele pode te sugerir soluções para algum problema específico. Existem pais que não têm este relacionamento, mas ele conhece pessoas que podem te ajudar a comprar o tecido do uniforme, ou então conhece costureiras que podem cobrar um valor muito mais barato para fazer o uniforme do seu clube. Depois de conversar com cada um dos pais sobre as necessidades do clube e colher as informações, as sugestões que eles derem, então chegou a vez de você fazer um convite a eles. Você irá dizer para cada um desses pais que nas próximas semanas, nas próximas 2 ou 3 semanas, você irá realizar uma reunião de pais e ele será o responsável por abordar este tema, explicar as ideias relacionadas a cada um dos assuntos, das necessidades do clube, especialmente sobre aquilo que vocês conversaram. Então vocês irão se despedir e possivelmente alguns dias antes da reunião seria muito legal que você pudesse ligar para ele, ver se está tudo certo. Tenho certeza de que ele na casa dele vai pensar sobre novas soluções e então vocês irão realizar a reunião. Não planeje uma reunião muito longa, não planeje uma reunião com muitos assuntos, envolva entre 6, 7, 8 pais para que tratem de 8 assuntos, 7 assuntos, 6 assuntos. Então você irá se apresentar, irá convidar cada um dos pais e os pais irão realizar cada parte da reunião de acordo com o tema que você discutiu e conversou com cada um deles. Seria muito legal que você pudesse convidar um pai para fazer a oração inicial, outro pai para conduzir o horário da reunião e você envolvesse o maior número de pais com cada um dos assuntos específicos. O que vai acontecer é que quando você realizar essa reunião, você terá um número de pais convidados e você terá um número de pais convidados, mas que estão realizando a reunião. É muito provável que alguns pais que estão na reunião ou que vão fazer parte na reunião, vão tomar parte ativa na reunião, não viriam se eles simplesmente fossem sentar e escutar você. Mas agora eles fazem parte daquilo, eles pensaram em uma solução, eles pensaram em soluções específicas, eles durante a semana pesquisaram sobre aquilo, entraram em contato com alguém e eles têm alguma coisa a ensinar. Quando você envolve os pais de forma que eles se sintam realmente úteis, então você vai se surpreender. Eu tenho certeza de que quando eles forem apresentar este assunto na reunião, eles irão discutir com os pais, eles irão tentar captar ainda mais informações e eles vão se engajar naquilo de maneira a assumir um compromisso com o clube. Você como líder ou diretor de clube é uma única pessoa. Se você for contar com a sua diretoria, você vai ter, quem sabe, 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Mas se você atrai agora este número de 6, 7, 8 pais, então você soma para a sua equipe mais pessoas que podem te ajudar. Enquanto isso, você está fazendo outras coisas do clube, como verificar as reuniões, as atividades das reuniões do clube, verificar o uniforme dos desbravadores, planejar as atividades de ordem unida, de acampamento, e essas atividades os pais podem te dar uma grande força durante a semana, conversando com você por e-mail, por telefone, sem que isso te atrapalhe e te tome tempo. Você vai ter um trabalho óbvio de direcionar cada um desses pais, de gerenciar cada um desses pais, mas entenda que quando você os envolve e eles se sentem úteis, então eles compram a briga junto com você. Isso é muito diferente de você ir lá na frente, dirigir toda a reunião, dar todas as soluções, usar somente a sua opinião. Alguém compra uma ideia quando ele faz parte de algo, quando ele pode solucionar algo, oferecer algo, se sentir importante. E eu tenho certeza que essa é uma grande solução
para você envolver os pais. Nas próximas reuniões, você pode convidar ainda outros pais, você pode convidar aqueles primeiros pais para que deem feedback do que estão acontecendo, e então você começa a envolvê-los num grande processo que com certeza nos próximos meses pode transformar o seu clube. É muito importante que isso seja algo constante, não adianta você fazer uma única vez e depois deixar de lado. Mas nos próximos meses, continue trabalhando com esses pais, envolvendo esses pais. Entenda que muitos desses pais vão influenciar os outros pais para que também participem e venham nas reuniões. É muito importante que você entenda que esses pais podem se empolgar com o clube e então eles vão começar a conversar com os outros amigos, os outros pais, e você vai notar um grande aumento de frequência nas reuniões de pais do clube. Além disso, você vai notar que os pais vão começar a se interessar sobre as finanças do clube, se o clube está precisando de dinheiro ou não, o que o clube está fazendo com o seu dinheiro. Você vai começar a sentir um feedback maior dos pais, porque agora eles fazem parte de algo, eles estão colocando o rosto dele, a cara deles naquele trabalho, e alguém que se envolve com o trabalho, que compromete a sua imagem com o trabalho, com certeza vai querer que o seu trabalho seja feito da melhor forma possível. Por isso agora você não tem só pais que vêm na reunião para pegar autorização, para escutar orientações, mas você tem pais que junto com você vão começar a tentar fazer com que o clube melhore. Então essas reuniões constantemente, é claro que você pode em alguns momentos das reuniões tomar a frente, dar uma orientação mais técnica, mais específica, mas deixe os pais comprarem a briga. Você vai ver que realmente isso vai te dar muitos resultados. Um outro ponto muito legal para trabalhar com os pais é fazer o planejamento do clube pensando também nos pais. Você tem pais que sabem ensinar a fazer pipas, você tem pais que sabem ensinar a fazer bordado em ponto cruz e outras atividades. Esses pais podem dar instrução para o clube. O que acontece é que muitas vezes nós lemos nos manuais e nós temos a orientação de envolver os pais, de envolver as pessoas da igreja para darem instruções. Mas quando o clube quando começam as atividades do clube, a gente entra numa correria tão grande que você deixa de lado os pais. E se você não fizer o seu planejamento pensando nos pais, você nunca vai envolvê-los. É por isso que seria muito importante que, junto com aquela lista de nomes dos pais, você pesquisasse as habilidades daqueles pais. Eu tenho certeza que aí na sua igreja ou no clube existem desbravadores que têm pais que têm capacidades muito grandes na área de artesanato, na área de construção, na área de desenvolvimento do ser humano e várias outras áreas. O que acontece é que muitas vezes a gente fecha os olhos para essas atividades todas e simplesmente a gente vai buscar as atividades do cartão, vai buscar as atividades das especialidades. Mas se você usar essa técnica, os pais vão se sentir valorizados. Uma coisa que eu fiz que deu muito resultado foi realizar uma classe bíblica no meu clube. Nós realizamos uma classe bíblica e a classe bíblica, se não me engano agora, tinha 14 lições. Então nós fizemos uma agenda de forma que cada lição, um pai diferente, iria lá e ele dava a instrução daquela classe bíblica para todos os desbravadores. No final, quando chegou o grande momento, nós encerramos a classe bíblica e quando chegou o grande momento do batismo, o batismo daqueles que fizeram a classe bíblica, nós convidamos esses 14 pais, e algumas vezes não eram pais ou mães, mas eram casais, nós convidamos eles todos para que viessem à frente da igreja. E na hora do batismo, todos eles se sentiram responsáveis. Nós demos uma lembrança para cada um deles, mas eu tenho certeza que a maior lembrança que ficou na mente deles foi ver aquelas crianças sendo batizadas. Eles se sentiram parte daquilo, porque eles trabalharam com aquelas crianças, eles orientaram, eles ensinaram aquelas crianças. Então entenda, é muito melhor quando você envolve os pais de maneira efetiva, que eles se sintam parte daquilo, que eles joguem o jogo com você. Porque quando você precisar do apoio deles, da compreensão deles, então você vai tê-los do seu lado, porque eles são do mesmo time que você. Enquanto você fechar a sua mente e contar apenas com as pessoas da diretoria, você vai ter uma diretoria reduzida a 12 pessoas, a 15 pessoas, a 20 pessoas. Quando você começa a trabalhar com os pais, você começa a aumentar este número para 30, 40, 50 pessoas. E quando você começa a fazer assim, então você começa a ter um clube ainda mais forte. Outro ponto fundamental para trabalhar com os pais é jogar honestamente com eles. Seja honesto com os pais. Abra o jogo. Fale a verdade. Quando o seu clube está precisando de dinheiro, fale que está precisando de dinheiro.
Quando o seu clube está precisando de ajuda, fale que está precisando de ajuda. Quando o seu clube não tem diretoria suficiente para fazer um evento, um acampamento, jogue abertamente com eles. Quando o seu clube não tem transporte para ir até algum lugar, para um campuri, para um acampamento, converse com eles a respeito. Eles vão te ajudar talvez com os carros deles, talvez com dinheiro, ou mesmo vão se preocupar com aquilo e vão fazer parte do mesmo problema que você está fazendo parte. Quando você joga abertamente e honestamente com os pais, então eles começam a se sentir valorizados. É muito fácil nós vermos em clubes a situação de pais serem convidados para reuniões de pais. Então eles sentam e começam a escutar o diretor promovendo as atividades do clube. Parece que tudo está sempre perfeito, o clube está muito bom, está tudo muito legal, mas na realidade você sabe os problemas que o clube tem. Quando você expõe esses problemas, então você não é só uma pessoa que está ali vendendo as ideias, você não é só uma pessoa que está fazendo uma propaganda do seu trabalho, você não é só uma pessoa que está dizendo que tudo é perfeito, mas você é uma pessoa que está precisando de ajuda. Por isso é muito importante que você jogue limpo com os pais. Um segundo lugar onde você pode encontrar pessoas para te ajudar são os parentes próximos dos desbravadores. Não somente os pais, não somente os irmãos dos desbravadores, mas os tios, os avós, os primos. Cada desbravador tem uma rede familiar e essa rede familiar é composta por engenheiros, trabalhadores, psicólogos, professores e diversas outras pessoas, políticos, autoridades importantes. Se você conhecer a rede familiar dos seus desbravadores, eu tenho certeza que você pode fazer um trabalho muito legal com eles. Por isso, uma sugestão para você: chame os seus desbravadores e converse com eles. Pergunte para eles se eles têm tios próximos que desenvolvem um trabalho de artesanato, se eles têm uma avó que sabe fazer pães, bolos, se eles têm parentes que, ainda que não sejam adventistas, desenvolvam um trabalho diferenciado ou algo que pode te ajudar. Quantos não são os desbravadores que têm parentes que são autoridades aí no seu município e você nem sabe? Ou quantos não são os desbravadores que têm tios ou avós que são empresários e de repente poderiam deduzir do seu imposto de renda uma doação para o clube? Você tem enormes possibilidades quando você amplia a sua rede de relacionamentos. E os seus desbravadores são as pessoas chaves para isso. É importante que você note que não importa só você conhecer quem são. É realmente muito importante que você saiba quem são, mas é importante que você trabalhe um relacionamento a longo prazo com essas pessoas. Não adianta você chegar lá de uma hora para outra para pedir uma doação. Você precisa desenvolver um trabalho a longo prazo com essas pessoas. Se você está dirigindo o clube no seu primeiro ano, ou se você já está há 2, 3 anos, se você começasse a trabalhar dessa forma, talvez no ano passado, no ano retrasado, hoje você poderia estar colhendo frutos disso. E você poderia ter pessoas te ajudando nas atividades. O que eu fiz uma vez foi muito legal, me deu um retorno muito bom, pode funcionar aí no seu clube. Isso pode valer tanto para esse item, os parentes próximos, quanto também para o trabalho com os pais. Há algum tempo atrás, no meu clube, nós realizamos um acampamento, e esse acampamento foi totalmente realizado pelos pais e parentes dos desbravadores. Nós tínhamos tias, tínhamos avós, tínhamos pais de desbravadores que estavam acampando conosco. Na cozinha, nós tínhamos esses parentes fazendo comida para os desbravadores. Nas atividades, nós tínhamos atividades totalmente realizadas por parentes. Então você tinha tios ajudando os desbravadores. Na ocasião foi muito legal ainda, a gente estava se preparando para uma Olimpíada. E nessa Olimpíada nós tínhamos corrida, salto em altura, salto em distância. Os próprios pais, avós, tios se organizaram as provas, e quando eles organizaram as provas, eles eram os fiscais das provas. E eles ficavam, foi uma diversão, foi algo muito legal. Tinha prova na piscina, tinha prova no gramado, tinha prova na quadra, no campo de futebol. Então eles se sentiram realizados com aquilo, porque eles organizaram inteiramente o acampamento. Eu não cheguei do dia para a noite e os convidei para ir para um acampamento, mas eu já tinha começado aquele primeiro processo de conversar com os pais, eu já estava trabalhando com esse pessoal. Então quando eles vieram, eles se sentiram realmente muito em casa, porque eles já conheciam todo mundo. E não só se sentiram em casa, mas eles se sentiram parte do clube de desbravadores. Até hoje eu encontro pais, eu encontro tios que falam assim: poxa vida, nós precisamos voltar àquele acampamento, foi muito legal, podíamos fazer um outro daquele tipo, porque se torna marcante, se torna realmente muito marcante. Então saiba quem são os parentes próximos, eles podem te ajudar, não só
com a questão financeira, não só com a questão estrutural do seu clube, mas eles podem inclusive organizar um acampamento, um evento para o seu clube. Isso não só vai trazer bons resultados para o seu clube, mas vai trazer bons resultados para esse pessoal. Você vai sentir que algumas pessoas são aproximadas da igreja por esse tipo de trabalho. Eles se interessam pela igreja quando eles se sentem pessoas úteis. Existem pessoas que vestem a camisa do clube e muitas vezes se tornam diretoria de desbravadores, se interessam em fazerem parte da diretoria de desbravadores porque eles se apaixonaram por aquilo. Conheça quem são os parentes próximos, conheçam quem são os pais dos desbravadores e trabalhe com eles, faça um relacionamento com eles. Um terceiro lugar onde você pode encontrar pessoas para te ajudar é dentro da sua igreja. A sua igreja é a sua casa. Se a sua casa não te valorizar, se a sua casa não te reconhecer, não te apoiar, então quem vai te apoiar? A primeira parte que eu quero falar sobre esse campo que é a igreja é a associação ou a sua missão, o seu campo e o seu regional. Com certeza o seu departamental tem soluções para te oferecer. Com certeza a sua secretária de campo pode te ajudar com algumas orientações e com certeza o seu regional, que é aquele que está mais próximo, pode trabalhar ainda mais com o seu clube. Acontece que muitas vezes nós deixamos todo esse pessoal de lado, nós deixamos todo esse pessoal um pouco separado e muitas vezes não aproveitamos tudo o que essa equipe tem a nos oferecer. É muito importante que você tenha um bom contato com o seu departamental. Atualmente o nosso departamental aqui na Associação Paulista Leste é o pastor Paulo Fernandes. Ele realmente é uma pessoa incrível. Ele é um departamental diferenciado. Eu sei que existem bons departamentais, mas eu particularmente gosto muito dele e sei que tem outros por aí que são tão bons quanto ele. Mas ele faz um trabalho muito legal, que é visitar os clubes de desbravadores aos domingos. Todos os domingos ele visita algum clube diferente e isso é realmente surpreendente. Você ver os seus desbravadores recebendo na sua igreja, no seu local de reunião, o departamental, é realmente algo muito legal. Acontece que ele não vai ficar me obrigando a recebê-lo aqui na minha igreja ou na minha reunião de clube. Eu preciso ir lá e convidá-lo. Quantas vezes o seu departamental pode ser que não esteja só esperando você o chamar para ele visitar a sua reunião de clube? Tente fazer isso. A sua secretária de campo, ela pode te ajudar muito. Ela pode ter material para te oferecer, ela pode ter dicas para te oferecer e muitas vezes você pode ser que tenha deixado ela de lado. Tente envolver ela, mande e-mails falando sobre não só o relatório, não aquela coisa fria do ranking, querendo ganhar só os pontos. Tente conversar com ela e, acima de tudo, o seu regional. E aí chega um ponto muito importante. Existem líderes de desbravadores que são muito experientes e de tão experientes que são, eles acham que não podem aprender mais nada com ninguém, muito menos do seu regional. O regional é alguém que pode te ajudar muito, ele pode te dar instruções no clube, ele pode te orientar com problemas específicos do clube, ele pode indicar outras pessoas para que deem instruções. É muito importante que você saiba aproveitar o regional no seu clube. Algumas associações ainda têm os distritais ou os coordenadores, acima também dos regionais, né? Então, coordenadores regionais e abaixo os distritais. Saiba aproveitar esse pessoal e tenha humildade, porque você só vai conseguir liderar e você só vai conseguir ensinar se você souber ser liderado e se você souber aprender. Ninguém pode ensinar algo se ele não souber aprender com alguém e ninguém pode liderar se ele também não souber ser liderado. Então saiba trabalhar com essas pessoas, eu tenho certeza que são voluntários e pessoas que podem te ajudar muito no clube se você os envolver. Não fique somente no calendário de visitação do regional, mas marque um encontro com ele durante a semana, ou ligue para ele, ou converse com ele. Eu tenho certeza que ele pode dar boas ideias e ele pode indicar boas pessoas também para te ajudar. E aí, nesse contexto de igreja, chega uma figura que é fundamental, é o pastor da sua igreja.